Bom dia. Livro de Jeremias, capítulo 24. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporões, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Aqui nós vamos ver, no início do capítulo, que fala acerca de 2 cestos. Jeremias viu 2 cestos, que eles estavam cheios de figos bons, bons no sentido de que Deus os purificaria através do sofrimento no exílio. Depois do exílio, seriam trazidos de volta à terra, e lá se voltariam de todo o coração contra a idolatria para servirem a Deus. Deus os usaria para implementar seu propósito redentor no mundo. O segundo cesto de figos continha, figos maus. Então, o que significa esses figos maus? Nesse segundo cesto, ele representa o rei Zedequias e os que com ele foram deixados em Jerusalém, na recente deportação, e então eles iriam continuar a se opor a Jeremias e a sua mensagem. Assim sofreriam horrores incríveis da queda de Jerusalém. Em 586 a.C., que trouxe a grande calamidade. Então veio a grande calamidade. No versículo 3 disse: Disse-me o Senhor, vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muitos bons, e os maus, muito maus, que não pode comer de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Bem assim, é o pequeno remanescente dos dias atuais. Aquele que se converter a Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Aquele que crê será salvo. Versículo 8. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitam ou habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles
a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. E assim foi feito. E assim foi cumprido a profecia. Capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. No versículo 21, o primeiro ano de Nabucodonosor era o ano de 605 a.C., uma data importante, pois o reinado de Nabucodonosor marca o início de 4 impérios sucessivos de âmbito mundial, conforme está lá no capítulo 2 e no capítulo 7 de Daniel. No versículo 3, ele fala acerca do ano 23. Jeremias tinha pregado zelosamente por 23 anos, mas o povo não atendeu. Exortara seus irmãos a largarem os ídolos e a impiedade, porém, continuaram na sua obstinação. Coração obstinado, coração duro. Deus ainda enviou outros profetas para advertirem Judá. Profetas tais como Urias, Sofonias e Abacuque. A experiência de Jeremias ressalta a verdade de que, mesmo sendo crente, fiel testemunha, muitos não receberão a palavra de Deus. Eles endureceram o coração, ficaram com o coração obstinado, mesmo eles sendo fiel à palavra do Senhor. Eles não receberam, eles endureceram o coração. E prosseguiram, eles ficaram indiferentes para a sua própria destruição. E eles foram destruídos por causa da dureza do coração, da rebelião do coração. Além disso, nos últimos dias na igreja, os cristãos fiéis a Deus e à sua palavra se afligirão ao verem muitos abandonarem a fé bíblica e os caminhos santos de Deus. Isso verdadeiramente está acontecendo. Então Jeremias, ele orava às madrugadas, Deus falava com ele passava para o povo, mas o povo não o escutava. Está aí no versículo 3. Versículo 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, de séculos em séculos. E não andeis após deuses alheios, para os servirdes e para os inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira, que é a obra de vossas mãos, para que vos não façam mal. Todavia, não me deste ouvidos, diz o Senhor.
mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, em assobio e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e a voz do som dos mós, e a voz e a luz do candeeiro. Então, assim, Deus tem usado os profetas até os dias atuais para falar a sua palavra. Os cristãos, boa maioria, né, deles, não fazem, mas aqueles que têm os compromissos com Jesus Cristo, eles acordam às madrugadas, eles oram, eles entram em contato com Deus, eles leem a palavra de Deus, Deus fala no coração deles. E então ele passa isso para a igreja. E o povo continua com o coração obstinado, com o coração duro. Versículo 11: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, Judá permaneceu no exílio por aproximadamente 70 anos. Estes 70 anos começaram no 4º ano do rei Jeoaquim, lá em 605 a.C., quando seguiu a primeira leva de exilados e continuou até o retorno do primeiro grupo deles em 538 a.C., pois o decreto de Ciro, né, esses fatos estão registrados lá no livro de Esdras, no capítulo 1, no versículo 1, e 2 Crônicas, no capítulo 36, nos versículos de 21 a 23. E também se encontra registrado em Daniel, no capítulo 9, no versículo 2. Versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, quer dizer, o seu pecado, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Então, Deus usou o profeta Jeremias e profetiza que retribuirá a Babilônia por seus atos cruéis e pecaminosos. Babilônia foi vencida pelos medos e persas sob o comando do rei Ciro em 539 a.C., conforme relatado em Daniel no capítulo 5, do versículo 30 e 31. Versículo 13. E trarei toda esta terra, todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis,
assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras de suas mãos. E isso aconteceu. A profecia foi cumprida. Versículo 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações a quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinham enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Aeron, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zim, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reis da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitais, e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos: certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama do meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. E ficareis vós totalmente impunes? Isso é uma pergunta. Porque eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus disse que mesmo que a pessoa não queira ouvir Jeremias, né, tomar o cálice da ira do Senhor, eles iriam tomar. Ele pergunta: ficarão, pois, impunes? Não, não ficará ninguém impune. Versículo 30. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhe dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra
até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos nas cinzas principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós, então, caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu os pastos deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Então aqui, esse cálice de vinho do furor é o vinho que é muito embriagante e frequentemente ele está aludido na Bíblia, nas Escrituras, para indicar a ira de Deus. Então aqui eu chamo atenção, é uma revelação que está sendo dada até os tempos atuais. Que os pastores, eles uivam, clamam, se envolvem em cinza no meio do seu rebanho, mas alguns estão mortos. Não tem quebrantamento de coração, nem quebrantamento de espírito. Então, esses pastores, eles irão cair como jarros preciosos, porque eles estão levando a palavra de Deus verdadeiramente, porém, os ímpios, muitos cristãos, estão dormindo o sono da morte, não estão ouvindo seus pastores, estão fazendo pouco caso, estão com os corações voltados somente para o orgulho, somente para a avaria, somente pensando em ganhar dinheiro, fazer do púlpito um local para se ganhar dinheiro, oprimir o povo de Deus, os povos, aqueles humildes de coração. E então o Senhor tem aqui uma palavra para você que está fazendo isso. Você pode gritar, você pode uivar, mas a taça da ira de Deus você vai beber. Então, assim como o Senhor destruiu o pasto naquela época, Ele vai destruir agora o seu pasto, para que todos vejam, para que você seja envergonhado. Então, o Senhor, embora você esteja no púlpito, no altar, o Senhor vai te desamparar. Você vai ser assolado, sua igreja vai ser assolada, porque o Senhor tem compromisso com a igreja dele, com os verdadeiros pastores, que são como um jarro precioso na mão do Senhor. Embora os pastores estão sofrendo, vestindo pano de saco, chorando, clamando, avisando ao povo do pecado, então o Senhor tem os olhos voltados para esses pastores e tem um compromisso com esses pastores e esses cristãos que verdadeiramente estão seguindo a Cristo, estão ouvindo a palavra do Senhor, colocando no coração e praticando a palavra de Deus, levando o evangelho a toda criatura. Essa é a palavra do Senhor. Leiam a Bíblia. Estudem a Bíblia.
e o Senhor vai falar com o seu coração. Eu estou lendo para você que não sabe ler, você que é cristão. Estou explicando de acordo com a Bíblia Pentecostal e de acordo com o que Deus vai falando aqui através da palavra. Então, continue ouvindo, porém eu te peço, busque um professor para aprender a ler a Bíblia, porque uma coisa é você ouvir eu lendo e outra coisa é você confirmando com seus próprios olhos a palavra que Deus colocou na boca dos autores da Bíblia. Mesmo antes de haver rádio, mesmo antes de haver televisão, mesmo antes de haver telefone, o Senhor falou com diversos homens em diversos locais distantes através do seu Espírito. Então busque com esmero, com amor, a estudar, mesmo que você tenha idade avançada, você aprende, você é capaz. O Espírito Santo te dá capacidade. Amém? Bom dia a todos.